Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre os teóricos do absolutismo. E dentre esses teóricos nós temos Jacques Bossuet, Maquiavel, Thomas Hobbes. Os três teóricos dados como os mais importantes, se destacando nessa questão aqui, o Maquiavel, o Thomas Hobbes e o Bossuet, que é o menos conhecido de todos os três aqui apresentados. Então, vamos ao que interessa. Bom, Maquiavel foi um diplomata e historiador italiano, que defendia que o monarca deveria utilizar de qualquer meio, lícito ou não, para manter o controle do seu reino. A frase que resume suas ideias é: os fins justificam os meios. A Itália foi uma das últimas regiões unificadas da Europa em 1870. E a grande obra de Maquiavel foi O Príncipe. Bom, quando você fala que ouviu falar aqui do lícito ou não, isso lembra os nossos governos, ou o governante atual no Brasil, que toma atitudes não pensando na população ou na sociedade como um todo, mas medidas para livrar-se de todo o mal, digamos assim. Bom, vamos adiante então. Aqui nós temos Hobbes, que foi um matemático e filósofo inglês que discorreu sobre a natureza humana e a necessidade de governos e sociedades. Dizia que o ser humano, no estado natural, é cruel e vingativo, necessitando de um governo forte e centralizado para manter o seu controle. De fato, é daí que nascem as leis para manter esse indivíduo, que é cruel e vingativo, em seu devido lugar. E mesmo assim as leis não conseguem fazer com que alguns governantes fiquem apenas no seu devido lugar e cumpram com as suas obrigações. A frase que resume aqui, pessoal, a obra de Hobbes, a frase é essa: o homem é o lobo do homem. E a grande obra de Hobbes foi o Leviatã, um grande monstro marinho inspirado na Bíblia. Adiante. Bossuet foi um bispo e teólogo francês que criou o argumento que o governo era divino e os reis recebiam o seu poder de Deus. Assim, desobedecer à autoridade real seria considerado um pecado mortal, porque você estaria desobedecendo a Deus e não ao monarca. Um dos reis que se valeu de suas ideias foi o monarca absolutista Luís XIV. E a grande obra de Bossuet foi o livro Política tirada da Sagrada Escritura. Então, falar um pouco para vocês dos três teóricos absolutistas, um apanhado geral para você aí do outro lado entender quando se fala de teóricos do absolutismo. Bom, foi a partir do Renascimento, então, pessoal, que a efervescência cultural ela vai inaugurar a cultura moderna, que aí vai nascer os argumentos políticos e dar uma consistência maior para a época. Então, a ideologia para justificar o Estado moderno absolutista, ou seja, as novas considerações políticas de teóricos, como eu citei aqui acima, acabaram arruinando o que restava da chamada escolásticas, ou tomismo. Quanto ao governo-estado, desmontado seu conteúdo ético e o revestimento moralista de bem comum a ser buscado pela política. E então, vocês podem entender que, segundo o qual, cabia então ao governante aí se sujeitar à igreja. Lembre-se, a igreja toda poderosa nesse período. E a única que conhecia o bom e o mau caminho era a igreja, e que estava, então, equipada para uma correta orientação no caminho da política, da ética, da moralidade. Então a igreja continuava então a teimar o seu pensamento medieval de limitação do poder político, não queria dividir com mais ninguém, que já se não adaptava mais àquele mundo moderno que estava surgindo, que estava se instalando naquele momento. E também os intelectuais, lógico, modernos, que vão romper com essas concepções, para vocês entenderem, tá aí os três que eu citei, seculares, lançando assim o fundamento teórico do absolutismo. E como Maquiavel, por exemplo, que foi um dos principais teóricos. Thomas Hobbes, outro grande teórico. Maquiavel, tirando a ética da política, ele defende a razão de Estado ou soberano acima de tudo. Lembra dessa questão acima de tudo, Deus acima de todos? Então, enquanto outros, como Hobbes, por exemplo, vai justificar o Estado centralizado como um produto de um contrato que não podia ser rompido entre o governando, ou o governante, ou os governados, ou seja, a sociedade e governo. Então vamos lá então. Maquiavel, que você tem em Maquiavel, esse sujeito aqui que escreveu O Príncipe e se tornou
muito famoso como um dos idealizadores ou pensador da política moderna. Então, o mais importante, digamos assim, representante da teoria absolutista, sem dúvida, foi Nicolau Maquiavel, de 1469 até 1527. O Maquiavel ele foi membro do governo dos Médicis em Florença, né, e as suas obras, por exemplo, como Mandrágora e o discurso sobre a década de Tito Livio e O Príncipe, né, Maquiavel defende o quê? Maquiavel defende uma supremacia de um príncipe, de um rei, para restaurar a unidade da Itália, que naquele período era dividida em diversas repúblicas, não era um país único. Então, essa divisão de repúblicas, rivais inclusive. E defendia então que o soberano deveria ficar acima das considerações morais e aplicando assim o princípio de que os fins justificam os meios. Para Maquiavel, a razão do Estado, né, ela sobrepunha-se a tudo e até a força, né, que ele achava que a força é justa quando necessária para se obter, né, o resultado final. Né? Ou seja, para Maquiavel era essa unificação das repúblicas da Itália, que era um país esfacelado. Então, essa preocupação com o estabelecimento da ordem, né, de um Estado que fosse duradouro. Então, Maquiavel ele aponta essa energia do soberano e às vezes até brutal, como eu falei anteriormente, e de forma calculista, como sendo algo vital para o sucesso do Estado. Então, este era um conselho, né, estranho, parece, mas a ética vulgar, ou seja, o oposto, a visão totalmente diferente daquela anterior, da escolástica, do tomismo, por exemplo, do tomismo medieval. Então, entre tantas outras, são as suas seguintes frases, tão repetidas por muitos oportunistas de processos históricos. Abre aspas. Todos os profetas armados venceram, desarmados arruinaram-se. Fecha aspas. Outra do Maquiavel. Desprezar a arte da guerra é o primeiro passo para a ruína. Possuí-la perfeitamente, eis o meio de elevar-se ao poder. Então, a gente tem para fechar aqui essa participação do Maquiavel, quanto das suas belíssimas frases e também da forma que é utilizada como maquiavélico, né? Tratando o grande pensador italiano como sendo um sujeito maquiavélico. Quando alguém quer fazer o mal, pensa logo em Maquiavel, mas é preciso conhecer a obra dele para tratar ele com respeito em relação ao chamá-lo de maquiavélico. Outro cara pensador importante, Thomas Hobbes. Então, vai lá, como eu já li anteriormente aqui essa parte de Thomas Hobbes, é claro falar da importância desse teórico absolutista que nasceu em 1588 a 1679, considerados por muitos como aquele que melhor interpretou, né, a ideologia absolutista em seu livro Leviatã, nome de um monstro fenício, né, do caos. Hobbes apresenta sua ideia de Estado como um grande monstro todo-poderoso formado pela cessão de direitos dos cidadãos via contrato. Então, quando Hobbes fala, né, desse contrato, para ele, né, o estado de natureza da sociedade natural é em que ninguém está sujeito ou estava sujeito, né, a qualquer lei, porque todos acabam disputando, né, ali, de forma voraz o poder e o atendimento do interesse, lógico, pessoal, fazendo assim valer, então, uma guerra de todos contra todos. É uma completa anarquia, mas assim, valendo-se da razão do sentido de conservação. Então, para Hobbes, né, o homem uniu-se a outros homens e de forma a organizar uma sociedade civil, né, que através de um contrato, né, por ele, né, os homens acabavam renunciando-se a todos os seus direitos em proveito do soberano, ou seja, o Estado nascendo daí. Então, a autoridade absoluta, que é o quê? É romper com tal contrato, significaria o quê? Estabelecer o caos, estabelecendo o fim de uma felicidade, ou seja, da felicidade humana. Então, para Hobbes, é necessário que o indivíduo, né, conceda ao Estado, via contrato, né, que o Estado faça essa administração, ou seja, controle o indivíduo, para que ele não venha a sair fora ou romper esse contrato para estabelecer o caos. Então, é daí que é possível acabar dessa guerra de todos contra todos, mediante, então, esse sentido de conceder ao Estado, ou seja, nessa união dessa sociedade civil,
desse contrato que vai estabelecer o homem vai renunciar a todos os seus direitos e vai obedecer cegamente para que assim possa viver em sociedade, ok? Por outro lado, nós temos aqui então agora Bossuet. Bossuet foi um bispo, né, como eu falei anteriormente, teólogo. Podemos dizer que ele foi ali um preceptor do Delfim, ou seja, o futuro Luís XV. Bossuet nasceu em 1627 e morre em 1704. Ele foi um grande defensor do direito divino dos reis. E Bossuet considerava então a sagrada autoridade do rei, representante de políticos, né? Ou seja, o grande representante político de Deus aqui na Terra. E se você se rebelasse contra o rei, estaria se rebelando contra Deus. E Bossuet vai além, ele diz dessa questão do direito divino. E ele, segundo Bossuet, a Sagrada Escritura e Memórias, né, para a Educação do Delfim, que foi uma obra que ele fez que vincula essa noção de direito. Então a autoridade do rei ganhava assim a simpatia e mesmo a fidelidade às suas ideias, né, de muitos europeus, inclusive, né, de soberanos como Luís XIV, outros não menos importantes teóricos absolutistas como Jacques Baudin, o autor de A República, e Hugo Grotius, autor do Direito da Paz e da Guerra. Então eu fiz essa breve avaliação para vocês entenderem sobre os teóricos do absolutismo: Jacques Bossuet, Maquiavel e Thomas Hobbes, os três pensadores a qual vai dar o fundamento, né, à política moderna e também o surgimento do Estado moderno. Então, quando falar em teóricos do absolutismo, você pode lembrar destas três figuras aqui: Maquiavel, Hobbes, Bossuet, ok? Se você gostou, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal e até mais. Tchau!